Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a este espaço virtual da Casa Espírita Medianeiro de Jesus, localizada aqui em Florianópolis, Santa Catarina, no bairro dos Ingleses. E todas as quartas-feiras, às 19h30, nós temos uma apresentação sobre algum tema à luz da doutrina espírita. E estamos aqui todas as quartas-feiras para esse momento de reflexão em conjunto sobre os ensinamentos do Cristo. Então, convidamos a todos para darmos início à nossa atividade desta noite, fazendo a leitura de harmonização e, em seguida, a nossa prece de abertura. A leitura do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, intitulada Abençoada Rotina. O relógio, um amigo. As horas, oportunidades que se repetem. Os minutos, instantes de aprimoramento. Bendiga a rotina de cada dia. Ela mantém o equilíbrio da sua vida. Enriquece possibilidades, valoriza o seu descanso. Transforme os seus dias em sugestivos e alegres. Faça progredir os bons projetos. Fortifique sua capacidade de amar. Agradeça a Deus a regularidade de sua vida. Nunca lastime, nem esbraveje contra o tempo. Não existem 2 dias exatamente iguais. Sem reclamar, a água sobe aos céus e desce à fonte, ininterruptamente. Então vamos, nesse momento, fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, que possamos neste instante sintonizarmos com as tuas energias benfeitoras, amorosas, para iniciarmos a nossa reflexão da noite sobre os teus ensinamentos. E assim, Senhor, nesse pequeno espaço de tempo, possamos ter a oportunidade de refletir a respeito dos acontecimentos da nossa vida, do nosso dia a dia, sob a tua orientação, Senhor. Baseando-nos no teu Evangelho, que é a orientação segura para todos os momentos da nossa vida. Aquela que irá nos levar à verdadeira felicidade. Nos abençoa, Senhor, e permanece conosco, mas que também nós possamos permanecer contigo. Que assim seja. Oh, meus irmãos, o tema da nossa explanação de hoje é sobre o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma atividade que é disponibilizada na Casa Espírita. Ela faz parte do atendimento espiritual, que compõe uma série de atividades desenvolvidas na Casa Espírita para que possamos auxiliar todos aqueles que procurem uma instituição espírita, seja para conhecer a doutrina, seja para receberem ajuda sobre esclarecimentos, um reforço, o amparo espiritual nos momentos difíceis, e para que nós possamos ser auxiliados nesse dia a dia da nossa vida, que muitas vezes vivenciamos tantas dificuldades e às vezes precisamos, não temos um ombro amigo para conversar, ou alguém que a gente possa ter uma conversa mais profunda, que seja fora do nosso convívio, porque às vezes nós temos dificuldade de falar, de conversar com as pessoas, principalmente sobre os nossos sentimentos.
E muitas vezes é mais fácil a gente falar para uma pessoa que não nos conhece do que realmente para alguém da nossa família ou alguém do nosso círculo de amizade. Então, na casa espírita, nós temos essa área de atendimento espiritual, que proporciona a todos aqueles que necessitam, sejam as pessoas que vão à casa espírita pela primeira vez, sejam as pessoas que já frequentam a casa espírita ou os próprios trabalhadores espíritas. Essa área da casa está aberta a todos aqueles que necessitam. Mas hoje, essa área, ela é composta de 6 atividades. A recepção, que é aquele momento onde a pessoa chega na casa espírita e ela é recebida, ela é acolhida, não é? É o momento da recepção. Nós temos o atendimento fraterno, que é uma conversa fraterna, onde a pessoa vai poder abrir o seu coração para um trabalhador espírita que está lá à disposição para conversar fraternalmente. Nós temos a explanação do Evangelho, que é um momento onde vamos trazer uma mensagem do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita para reflexão daqueles que estão ali envolvidos naquelas atividades, que vão à casa espírita necessitados desse momento de reflexão, de amparo espiritual. Nós temos o passe, que é a aplicação da bioenergia, não é? Através da imposição das mãos, onde as pessoas são auxiliadas nesse momento pelas energias benéficas da espiritualidade amiga, combinada com as energias magnéticas dos aplicadores de passe, que são os trabalhadores dessa atividade. Nós temos também, seguindo, a reunião de irradiação, que é uma reunião privativa, onde apenas os trabalhadores habilitados participam, onde nessa reunião há uma oração, um momento de oração em conjunto pelas pessoas que estão sendo atendidas na casa, pelos trabalhadores da casa, pela família, enfim, por todos aqueles que necessitam, pelas pessoas enfermas. Então, quando a gente vai na casa espírita, sempre tem um caderninho lá para a gente anotar o nome de alguém que está enfermo, alguém que está precisando, né? Então, o nome dessas pessoas vai para essa reunião de irradiação, onde, naquele momento dessa reunião, aqueles que estão reunidos, orando, estão irradiando para quem está necessitando, tem o seu nomezinho anotado ali no caderno. E nós temos também a implantação do Evangelho no lar, que é um instrumento, né, de melhoria espiritual, que na casa espírita nós aprendemos a conhecer, aprendemos a fazer e auxiliamos também aquelas pessoas que estão interessadas em iniciar o seu Evangelho no lar. Nós temos uma equipe que pode auxiliar nesse momento as pessoas que estão interessadas. Então, essa é a área do atendimento espiritual. Mas hoje a gente vai falar especificamente do trabalho da atividade do atendimento fraterno, que é uma das atividades do atendimento espiritual. Então, o que é o atendimento fraterno? Como nós falamos anteriormente, o atendimento fraterno é uma conversa, um diálogo, onde as pessoas que vão à casa espírita, necessitados de fazer, né, como é que eu vou dizer? Não é uma confissão, tá? Por favor. Mas é uma conversa, né? Receber uma orientação, né? Poder dialogar, poder expor a sua dificuldade que está passando naquele momento para alguém que está disposta a ouvir, a acolher essa pessoa. Então, qual é a utilidade
doutrinária do serviço de atendimento fraterno na casa espírita, né? Então é justamente receber as pessoas para orientá-las quanto às possibilidades de que a casa dispõe em forma de recursos que são colocados às ordens daqueles que vêm até a casa espírita, encaminhando aqueles que têm problemas para receberem as respostas pertinentes às suas necessidades. E, por fim, também fazendo um trabalho educativo e fraternal de bem conduzir todos aqueles que batem às portas da instituição espírita. Então, o atendimento fraterno é justamente isso, aquela pessoa que vai atender, que vai conversar, que vai ali ouvir o que você tem a dizer, o que você está precisando dizer. Ela vai orientar você à luz da doutrina espírita. Então, todos nós temos problemas, dificuldades, e a espiritualidade amiga nos encaminha para a casa espírita através da intuição, por exemplo, né? E nos encaminha ou intui alguém próximo de nós para nos auxiliar nesse sentido de, às vezes nós somos levados, somos convidados por alguma pessoa amiga aí na casa espírita, e a gente chega lá e vai para o atendimento fraterno. Então é um momento em que a gente pode desabafar uma situação difícil que nós possamos estar passando. Então Allan Kardec, ele propõe que o atendimento fraterno, ele leva um consolo àqueles que sofrem. Por que consolo? Porque no atendimento fraterno, aquele que é o atendente, que é o trabalhador espírita, ele vai conversar com a pessoa que está desabafando, baseado no Evangelho do Cristo. Então, as soluções que nós vamos refletir, que nós vamos conversar, dialogar, são aquelas soluções que Jesus nos ensinou para as nossas dificuldades. Também para encorajar aqueles que estão caídos, ou seja, quantas pessoas muitas vezes estão desoladas de situações difíceis que elas estão passando e chegam na casa espírita, são acolhidas pelo atendimento fraterno, né? E naquele pouquíssimo espaço de tempo tem a oportunidade de desabafar, e esse desabafo auxilia aquela pessoa que estava numa situação tão difícil, às vezes uma tristeza muito grande, numa preocupação muito grande, né? Então, aquele é um momento de alívio, onde a gente encontra alguém que vai nos escutar. É também um momento, um espaço, onde podemos receber o auxílio da libertação das paixões, do desespero, muitas vezes daqueles pensamentos suicidas, né? Existem muitas pessoas que estão pensando realmente em tirar sua própria vida. E às vezes no atendimento fraterno, né, esse pensamento, pelo menos momentaneamente, né, ele é desviado, né? Naquele momento que a pessoa está conversando, muitas vezes é desviado esse pensamento da cabeça da pessoa. Por quê? Porque naquele momento, aquele ambiente do atendimento fraterno, a espiritualidade está ali. Muitas vezes o anjo guardião daquela pessoa que está sendo atendida, que levou ela para ali, que induziu, que intuiu para que ela fosse ali ser atendida, né? Então, ele está ali envolvendo não só a pessoa que está atendendo, para orientá-la, para intuí-la no que dizer, né, para a pessoa que está desabafando, mas como também naquele que está sofrendo também. O seu anjo da guarda está ali aproveitando aquela oportunidade, aquele ambiente da casa espírita, para auxiliar aquela pessoa que está sofrendo. Então, também no atendimento fraterno, a pessoa que chega, ela também recebe orientação dos recursos que a casa oferece para o auxílio
né, daquela situação que ela esteja passando. Aquela tristeza, aquela melancolia, aquela angústia. Então, na casa espírita, nesse momento do atendimento fraterno, a pessoa vai ser também orientada sobre os recursos que a casa dispõe para que ela seja auxiliada. E também no atendimento fraterno, é um momento de propor perspectivas novas para os problemas humanos, à luz do Espiritismo. Então, é um momento de muita riqueza, de muita fraternidade, porque nós sabemos que hoje em dia é muito difícil alguém ter tempo para ouvir. Não é? Às vezes dentro do nosso próprio lar a gente está passando por algum problema e a gente não tem com quem conversar. Mas isso não quer dizer que nós estejamos sozinhos. Nós temos essa possibilidade também que a casa espírita oferece, nesse momento em que nós precisamos conversar, precisamos desabafar. Então é interessante que as pessoas saibam que também é uma conversa sigilosa. Aquilo que é conversado no atendimento fraterno não pode ser divulgado. Nós não podemos falar nomes, não podemos falar das situações, não é? Porque nós mantemos o sigilo. Então, a pessoa que precisa do atendimento fraterno, que precisa desse diálogo fraterno, ela pode estar tranquila, pode estar certa de que ela vai estar ali, aquilo que ela está falando não vai ser repassado para ninguém, né? Em função do respeito pela dificuldade, pela dor, né? E pela vida privada das pessoas, né? Então a gente não pode falar para ninguém o que é conversado no atendimento fraterno. Então, por que atender fraternalmente? Né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele nos coloca assim, que nós vivemos numa sociedade que padece conflitos psicossociais, socioeconômicos, comportamentais, cujos indivíduos têm necessidade de fazer catarse, né? O que é a catarse? A catarse é um termo de origem filosófica, né, com o significado de limpeza ou purificação. Porque a pessoa naquele momento, que ela desabafa, que ela faz aquela catarse, ela está tirando aquela aflição que ela está sentindo. Né? Por isso que existe aquela brincadeira que, olha, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, que é para a gente ouvir mais do que falar, né? E isso é verdade, porque quantas vezes a pessoa se alivia só de falar sobre a situação que ela está passando. É como se ela tirasse naquele momento aquele problema, aquela dificuldade, né? Se ela colocasse para fora e ela se sente então aliviada. Então é uma catarse, né, nesse sentido. Então, no atendimento fraterno, o indivíduo ele tem a oportunidade de abrir a alma a um bom ouvinte que vai poder orientá-lo com segurança. Então, as pessoas que trabalham no atendimento fraterno, os trabalhadores espíritas que trabalham nessa atividade, eles são preparados para fazer esse atendimento. Conhecem o Evangelho de Jesus, porque o atendimento fraterno, o diálogo fraterno, ele precisa ser embasado no Evangelho do Cristo, porque é aí que vem o consolo para todos nós, não é? Então, o trabalhador que vai fazer esse atendimento, ele é aquela pessoa sensível, aquela pessoa que gosta de ajudar quem está sofrendo. Aquela pessoa que olha fraternalmente para o seu irmão que está ali em dores. Então isso é muito importante, porque nós precisamos, quando nós adentramos, né, num lugar onde
fala em nome do Cristo, nós precisamos encontrar a figura do Cristo ali naquele lugar. E naquele momento, aquela pessoa que está nos atendendo, através do seu sentimento de fraternidade, através da sua amorosidade, ela vai oferecer a quem está sofrendo esse momento, né, de consolo, esse momento de atenção, esse momento de que, olha, eu estou aqui para lhe ouvir, nesse momento você é a pessoa mais importante. Né? Então, tudo isso a pessoa que passa pelo atendimento fraterno, ela precisa sentir daquele que está atendendo. E por que que acontece isso, né? Quantas situações as pessoas passam, nós passamos, né, na nossa vida, por conta de sentimentos difíceis que nós ainda trazemos dentro de nós. Como, por exemplo, o egoísmo. O egoísmo é uma das causas mais fortes que desencadeiam as aflições humanas, né? Ele é o câncer da sociedade, porque é ele que desencadeia outros distúrbios na nossa área espiritual. É o egoísmo que responde pela nossa agressividade, por exemplo, porque ele nos leva ao egocentrismo, ao direito de crer que somos o centro do universo e de merecermos tudo e todos, tornando-nos soberbos. Então o egoísmo, ele faz isso com a gente. Então desencadeia um monte de sentimentos negativos, onde a gente só pensa na gente, a gente só quer saber de nos beneficiarmos com as coisas. Então isso daí vai causando aflições na nossa vida. Vai fazendo com que nós tomemos atitudes que vão nos fazer sofrer. Faz sofrer aqueles que nos cercam e vão nos fazer sofrer. Então, nós precisamos, né, de apoio, de auxílio, para que muitas vezes nós possamos enxergar que aquele sofrimento que nós estamos passando, muitas vezes é algo em virtude do nosso próprio comportamento ou da nossa própria maneira de ver a vida. Né? Então, o egoísmo é uma das causas que desencadeiam as aflições humanas. Uma outra causa que é muito complicada também na vida da gente e que é até mal interpretada, né, que é o ciúme. É uma causa infeliz, porque nos faz pensar que nós somos proprietários um dos outros, dos objetos, das ocasiões e das circunstâncias, né? Então, o ciúme, eu digo que ele é mal interpretado, por quê? Porque tem pessoas, normalmente, nós dizemos assim, o fulano me ama, ele morre de ciúme de mim, né? E o ciúme, ele não tem nada a ver com amor. O ciúme, ele tem a ver com sentimento de posse. O fulano é meu, a fulana é minha, né? Não pode. Quantas pessoas, quando se envolvem, né, com alguém, se afastam da família, se afastam dos amigos. Por quê? Porque o ciumento faz com que a pessoa viva exclusivamente para ele, né? Se não vive, aí começam as brigas. Então, o ciúme é um outro sentimento que é desencadeador, né, de problemas, de sofrimento na vida da gente. Um outro fator também é o ódio. A todo aquele que não concorde conosco, que nos agride. É um fator dissolvente, é desprezível. A revolta, né? A cólera fulminante, que abre espaço ao ódio, constituindo-se um elemento pernicioso para a nossa paz. Então, todas essas questões, como nós falamos aqui, o egoísmo, o ciúme, o ódio, a revolta, a cólera, são sentimentos corriqueiros na nossa vida. São sentimentos que, às vezes, a gente diz assim, não, eu jamais teria coragem de tomar essa atitude tão grave desse jeito, né? Por exemplo, eu posso não agredir o meu filho ou a minha esposa ou meu esposo com palavras, com gestos, mas eu posso agredir com palavras.
Ou eu posso simplesmente agredir com a indiferença, não fazer nada. Parece que aquela pessoa não existe. Não é? Então, nós vivemos em situações difíceis, muitas delas provocadas por nós mesmos, pelas dificuldades que nós temos de pensar, de sentir com mais amor, com mais fraternidade. Então, nós precisamos de um amparo espiritual. Nós precisamos de um fortalecimento, precisamos de um momento de paz, de um momento de reflexão, de um momento onde nós vamos conhecer opções, caminhos novos para trabalhar essas questões dentro de nós e paulatinamente ir saindo desse emaranhado de dores, de lamentações, de sofrimentos que muitas vezes nós carregamos dentro de nós. Então, o atendimento fraterno, ele existe justamente para isso, para auxiliar as pessoas que precisam, que somos todos nós, porque vamos lembrar aqui que também aqueles que trabalham na casa espírita, eles também têm as suas problemáticas, né? Então, eles também precisam, muitas vezes, de passar pelo atendimento fraterno para serem auxiliados, para continuar a perseverar no bem. Porque, meus irmãos, não é porque a gente, de repente, a nossa ficha cai e a gente percebe que a gente precisa seguir o caminho do bem, que as coisas vão, que os problemas vão desaparecer da nossa vida, porque eles não vão. Os problemas, as provações que nós precisamos passar na vida, a gente vai passar. A diferença é que quando a gente passa essas situações, a gente enfrenta esses problemas com outra visão, aquela visão fraternal, aquela visão do Cristo, aquela visão que o Evangelho nos traz, da paciência, da tolerância, do perdão, do amar os inimigos, o nosso sofrimento é bem menor. Então, seguir, né, esses ensinamentos do Cristo, refletir sobre eles, a gente não vai se livrar das dificuldades, porque elas fazem parte da vida. Mas, com certeza, com esse amparo, a gente vai encarar de uma outra maneira, de uma outra forma. Uma forma mais suave, uma forma mais perseverante, de muito mais fé. Então, no atendimento fraterno, nós temos essa oportunidade dessa reflexão, desse amparo, desse acolhimento em que muitas vezes nós tentamos, né, às vezes com pessoas próximas, e nós não conseguimos, porque as pessoas têm as suas dificuldades, às vezes elas não têm tempo, né, de ouvir, enfim. Então, a Casa Espírita, ela tem essa atividade fraternal, acolhedora, amorosa, que está à disposição de qualquer pessoa, não é? Então, Jesus, ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Olha só o que ele falou: aliviarei, ou seja, aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, no atendimento fraterno, é a mesma coisa. Lá no atendimento fraterno, a gente não vai resolver o problema de ninguém. A gente não vai dar uma solução para o problema da pessoa. Ali, a gente vai oportunizar aquele momento da catarse, aquele momento do desabafo, aquele momento em que a pessoa vai se aliviar. Mas é importante que ela tenha consciência de que quem pode mudar a sua vida é ela mesma. Porque a gente só pode mudar aquilo que tem a ver conosco.
Então, o atendente fraterno, ele não é aquela pessoa que vai te dizer, olha, tu tem que fazer assim, desse jeito. Não, né? O atendente fraterno vai ajudar aquela pessoa que está passando por aquele problema a refletir sobre o que será que está levando a isso, né? Então, o atendimento fraterno, em razão desses propósitos que ele tem como objetivo e das circunstâncias em que ele ocorre, permite aos espíritos nobres o socorro adequado àquele que está sendo atendido. Mas aquele que está sendo atendido, ele deverá também permanecer receptivo a esse atendimento. Porque naquele momento em que ele está sendo atendido, inicia a ação fluídica da espiritualidade, que está ali amparando, né, auxiliando aquela pessoa que chegou ali sofrendo, com aquele auxílio da energia, né, emitida pelos espíritos. Então, a inspiração que vai auxiliar o atendente fraterno, que vai auxiliar a própria pessoa que está sendo atendida. Então, essa energia vai auxiliar aquela pessoa que está sofrendo, que está sendo atendida, a mudar o clima mental daquele momento difícil que ela está passando. Ela vai sair um pouquinho da psicosfera que ela está habituada, né? Se ela está habituada a uma psicosfera, a um ambiente espiritual, de dor, de sofrimento, né? Agora, por exemplo, nesse momento que a gente está passando da pandemia, quantas pessoas estão tendo necessidade de falar, de conversar, né? Então, nós temos aí, existem casas espíritas que estão atendendo através da internet, né? Então, está sendo feito o atendimento fraterno online, né? Então, esse trabalho ele é tão importante que a Casa Espírita foi um dos primeiros trabalhos virtuais que se instalou depois que iniciou a pandemia, e as casas espíritas, como as demais organizações, foram obrigadas a fechar. Por quê? Porque existe a necessidade dessa conversa. Então, essa energia, né, que envolve as pessoas que estão no atendimento fraterno, vai auxiliando a pessoa a mudar para melhor, a se harmonizar, que vai acabar tendo influência também no seu corpo físico. Mas é importante que a gente esclareça que o atendimento fraterno, ele não é aquele momento milagroso em que a partir dali tudo vai ser diferente, não. O atendimento fraterno, ele não vai resolver os desafios das pessoas, nem as dificuldades, nem eliminar as doenças, nem os sofrimentos. Mas vai propor à pessoa que está sendo atendida os meios necessários para a sua recuperação. Os meios que a doutrina espírita nos orienta que são necessários para a nossa recuperação. Então, não vai haver a solução dos problemas da pessoa, porque às vezes a pessoa chega lá no atendimento fraterno achando isso, né? E não é. E não é uma conversa que vai mudar a vida de ninguém, né? Mas com certeza uma conversa fraterna, acolhedora, vai auxiliar e muito aquela pessoa, né, a refletir, a raciocinar de uma outra maneira, buscando melhoria na sua vida, né? Então, é válido lembrar que nós estamos à disposição das pessoas que precisam, né, desse acolhimento. Nós estamos à disposição. A Casa Espírita Medianeiro de Jesus oferece, né, o atendimento fraterno, e os demais centros espíritas também. Então, meus irmãos, Vixe Maria, o que foi que aconteceu, Jesus?
Acabou. Não siga, apagou aqui. Eu vou deixar assim. Tava fazendo palestra? Tava. Então desmarcaram de quê? É, né? Era o Meet? Não, não é limite. Então tu saiu. Mas sai como? Sai como, Jesus? E tem uns que eles programam o tempo, né?